Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua, estamos aqui nessa pegada de fé, de esperança, de alegria, de paz e de direção de Deus. Nós estamos muito contentes, muito alegres, né? Porque hoje nós estamos em 3 na gravação. Nós temos a Márcia, que é a principal aqui, né? Ela é a evangelista Márcia. E nós temos aqui também o pastor Mariston Leal. E nós temos aqui também, e aí eu também estou aqui. Nós queremos agradecer a Deus pela vida dessas 2 pessoas que estão hoje aqui junto conosco, para que a gente possa entender, compreender e, acima de tudo, receber a direção de Deus neste dia que se chama hoje. Pastor Mariston, dê um alô para os nossos ouvintes. Amém. Graça e paz a todos que estão nos ouvindo no dia chamado hoje. Eu quero expressar a minha alegria, o meu prazer de poder estarmos aqui nesse trio para podermos compartilhar a palavra de Deus e que essa palavra ela venha chegar aos nossos corações com entendimento, com clareza, com direção e que ela alcance o alvo, que ela alcance o seu objetivo, que é trazer a palavra de Deus com clareza, com entendimento aos nossos corações. E eu agradeço desde já a participação. Amém? Amém, glória a Deus. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Eu sou a Márcia, faço parte da comunidade Jesus na Rua. O versículo de hoje para a nossa reflexão está no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 4. Porque também nós, o que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Amém? Glória Amém. a Deus. Esse é o nosso encontro de ensino. Quarta-feira, às 20h07, temos um encontro de oração. Sexta-feira, às 20h07, temos um encontro de evangelismo e missões. Sábado, às 9h07, temos o Café com Jesus. E às 19h07, o encontro de jovens. Domingo, às 20h07, temos o encontro da família. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram, na fanpage, no Telegram Comunidade Jesus na Rua e nas rádios Jesus na Rua Palavra e Oração e Cristo Poder Alfa. Seja um parceiro das escolas bíblicas para a Vida Rehobote, com valor simbólico de R$ 35. Seja um parceiro das rádios Jesus na Rua, com valor simbólico de R$ 50. Depositem na chave Pix jesusnarua@gmail.com. Queridos irmãos, a palavra de hoje, revelada aos nossos corações, está no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículos do 5 ao 10, com o título Deus nos deu o Espírito Santo como garantia. Com a palavra, o pastor Mariston Leal. Amém? Amém. Amém. Amém, Márcia. Amém, meu apóstolo. E todos aqueles que estão ouvindo a palavra que Deus tem revelado a nós nos dias de hoje. E nós vamos orar, pedir a direção de Deus, para que Deus nos direcione, para que a palavra dele encontre guarida nos corações. Deus, nós nos dobramos diante da tua presença, pedimos o direcionamento desta palavra, que a mesma, Senhor, ó Deus, venha produzir frutos,
e que ela traga, Deus, à existência aquilo que nós precisamos no dia de hoje. Essa palavra, ó Deus, que vai falar do teu Espírito, vai falar, ó Deus, da morada, vai falar das coisas visíveis e das coisas invisíveis, daquilo, ó Deus, que nós precisamos entender e compreender quando ainda estamos nesse corpo. E que a tua palavra, ó Deus, ela não volta vazia, mas ela fará aquilo que te apraz. Que esse ensinamento, Senhor, ó Deus, ele traga, ó Deus, os nossos corações e nos fortaleça em saber, ó Deus, que nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui, ó Deus, e nós precisamos entender, ó Deus, e que nosso lugar não é terreno, que a nossa morada não é terrena, ela é celestial. E é isso que nosso coração almeja, Senhor. E através da palavra que vai ser dita, dirigida no dia de hoje, ela possa trazer isso de forma clara, objetiva e direta, simples aos nossos corações. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, Márcia? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento. Usa a boca dos teus filhos, Senhor, aqui nessa mensagem, nessa oportunidade, Senhor, de fazermos segundo tudo quanto está escrito na tua palavra, na sã doutrina. Pai, que o Senhor cresça, que cada um de nós, Senhor, diminua pelo resplendor da tua gloriosa graça sobre nós. Márcia. A palavra de hoje está no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículos do 5 ao 10, com o título Deus nos deu o Espírito Santo como garantia. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Amém? Amém. Amém. Meus queridos, nós vamos compreender uma situação muito simples. O livro de 2 Coríntios, ele é o primeiro livro. Primeiro foi escrito um livro e foi mandado a carta de Paulo aos Coríntios. E ela foi levada em mãos, meus queridos, e esta carta não chegou. O irmão que levou teve que fazer uma parada em determinado ponto da viagem e ele demorou um tempo para chegar lá. E como não chegava, porque não tinha resposta de volta, né, Paulo escreve a segunda carta, que chegou primeiro do que a que tinha sido escrita antes, que é essa que nós estamos meditando. Então, diante desse exposto, meus queridos, nós estamos lendo uma carta que ela vem com toda a carga emocional, com toda a carga litúrgica, com toda a carga de homilética, enfim, para aquele povo que estão recebendo a carta, a direção através da vida do apóstolo Paulo. Então, diante desse exposto, esta carta ela fala coisas que na outra, que é a primeira, não dá continuidade. Não tem continuidade. Escreve na primeira, nessa carta não tem continuidade da primeira carta de Paulo aos Romanos. Aliás, aos Coríntios. Aos Coríntios. E nós vamos agora, meus queridos, Márcia, por favor, repita a leitura. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Amém? Amém. Meus queridos, olha só, quem nos preparou foi o próprio Deus.
que nos deu também o penhor do Espírito. Vamos entender uma situação muito simples. O que seria penhor? Para nós usarmos uma figura de linguagem atual, imagine que você está precisando de um dinheiro. Você vai na Caixa Econômica, você tem uma joia e você não quer se desfazer daquela joia. O que você faz? Você vai lá na Caixa Econômica e penhora essa joia. E tira a quantidade de dinheiro que você precisa e você marca um tempo para você resgatar. O penhor do Espírito é isso. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos assiste transmitindo a nossa oração ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo com gemidos inexprimíveis. Por quê? Por um motivo simples. Deus não consegue ouvir a sua oração como você faz. Aí não, apóstolo, não consegue. Porque Deus é Espírito. Quando nós oramos, o Espírito Santo traduz esta oração ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, desta forma que nós explicamos, com gemidos inexprimíveis. Por que nós precisamos do Espírito Santo? Porque ele é quem comunica o que eu, noiva do Cordeiro, nós, noiva do Cordeiro, falamos para o noivo, que é Jesus Cristo. Se não tivesse vindo aquele que está e é um com Jesus e com Deus Pai, nós não conseguiríamos falar, porque o Espírito Santo veio e não veio para dentro de você, ele vivificou o espírito do homem que estava caído, lá do Jardim do Éden. A capacidade que o nosso espírito tem hoje, meus queridos, é de se comunicar, de interagir com o Espírito Santo, com Jesus Cristo e com Deus Pai. E isto foi feito quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: e então recebereis sobre vós, o Espírito Santo descerá sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas, testemunhas de Jesus Cristo, em Jerusalém, Judeia, Samaria, e vamos colocar aqui o nosso açúcar, o Brasil, os confins da terra. Isso, meus queridos, é para que a gente compreenda que o Espírito Santo dá o entendimento, ele nos dá o conforto, ele nos dá o consolo, para que nós possamos conversar e interagir com Deus Pai. O espírito do homem vivificado pelo Espírito Santo, aí nós conseguimos transmitir a nossa voz, a nossa palavra, ao Espírito Santo, para que ele transmita a Deus. O véu se rasgou, porque nós precisávamos de um homem para levar a nossa palavra para Deus. E hoje o véu se rasgou e nós temos livre acesso. Amém, Márcia? Amém. Versículo 6. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Amém? Amém. Amém, Márcia. Exatamente isso que o apóstolo Paulo, ele apresenta essa
essa ideia de estar sabendo de que a igreja, ela não está só. Por isso que eu destaco o tema que diz que Deus nos deu o Espírito Santo como garantia. E é o Espírito Santo de Deus que traz o entendimento ao homem de que nós não podemos nos desanimar, porque o texto diz que pelo que estamos sempre de bom ânimo. É o Espírito de Deus que nos dá ânimo todos os dias, que nos dá essa garantia de podermos desfrutar do melhor que nós temos. E aí, eu faço uma pergunta diante desse texto. Como está o nosso corpo terreno? O que nós estamos alimentando? Com que nós estamos alimentando o nosso corpo terreno? Que tipo de alimento? E aqui eu estou falando não um alimento apenas físico para saciar a nossa fome, mas estou falando da palavra de Deus, da parte espiritual. Como nós estamos gastando o nosso corpo terreno? O que estamos colocando dentro dele? Porque um dia nós vamos estar entregando, devolvendo esse corpo àquele que nos chamou, que é Deus, aquele que nos formou, que é Deus. E nós precisamos estar atentos para isso. Porque o texto diz, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. E nós precisamos estar cada dia mais buscando esse entendimento. Precisamos, por isso que o Espírito de Deus está no homem. Porque a palavra de Deus diz que quando Jesus foi, ele diz, eu não vou deixar vocês só. Eu vou mandar o Consolador. Eu vou deixar com vocês o Espírito Santo. E é Ele que vai trazer esse entendimento para que vocês possam saber tratar o corpo de vocês. Porque a Bíblia diz que nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Nós somos tabernáculos de Deus. Esse corpo aqui terreno é um corpo que habita a presença do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos estar alimentando esse corpo. Alimentando com o quê, pastor? Com a palavra. Com os ensinamentos que Jesus Cristo nos traz. E Paulo, ele tem esse comportamento. Paulo, ele tem essa preocupação de transmitir a palavra para fortalecer não apenas o corpo, porque Paulo sabia que esse corpo aqui é um corpo transitório. Mas Paulo está dizendo que nós também, mesmo que seja transitório, nós precisamos cuidar, zelar desse corpo. Porque o Espírito que está nele é santo. Olha que coisa interessante. E nós precisamos entender isso, ter essa compreensão. De que se o Espírito de Deus está em mim, no meu corpo, eu sou o tabernáculo de Deus. E esse Deus que eu já conheço, que eu sei, porque eu leio a palavra, eu entendo a palavra, e que a palavra de Deus diz que esse Deus, ele é santo. Então ele quer também que o meu corpo seja cada dia mais transformado pela palavra dele. E nós precisamos alimentar o nosso corpo constantemente pela palavra de Deus, para que nós possamos ter ânimo, para que nós possamos ter a certeza de que esse corpo aqui
terreno que nós vivemos, ele diz que mesmo que esse corpo esteja ausente do Senhor, um dia nós vamos ter um corpo celestial, que nós vamos ver nos versículos posteriores, que nós precisamos, primeiro, alimentar bem esse corpo, trazendo a palavra de Deus nas nossas vidas e nos nossos corações todos os dias, para que possamos assim guardar e saber proteger bem aquilo que é de mais precioso que está dentro dele, que é o Espírito Santo de Deus. E essa é a garantia de que ele está conosco, porque ele nos diz qual o alimento que nós precisamos colocar dentro dele para podermos deixar ele sadio todos os dias. Amém, Márcia? Amém. Versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. Amém? Amém. Glória a Deus. Olha que coisa fantástica. Nós andamos por fé e não por vistas. O que é que isso significa, meus queridos? Porque aquilo que nós vemos, segundo o que foi falado pelo pastor Mariston Leal, é terreno. O que nós vemos é terreno. O que nós não vemos é eterno. A palavra de Deus diz lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas que esperamos. Isso significa dizer, meus queridos, trazendo para essa oportunidade de que nós devemos andar por fé e não por vistas, porque o que nós vemos é temporal, meus queridos. É temporário. O apóstolo Paulo, ele, nesse mesmo livro que nós estamos meditando, ele fala que as leves e momentâneas tribulações que sofremos no corpo físico, na carne, ela nos traz um peso de glória que o nosso corpo não consegue suportar, mas que o Espírito Santo traz como força e vigor no nosso corpo físico. Aquilo que nós vemos, meus queridos, ele se acaba. Este mundo, como nós o conhecemos, ele vai se acabar. Agora, o mundo espiritual, ele é eterno. Eu costumo brincar, meus queridos irmãos, pastor Mariston e Márcia, que a eternidade começa aqui. Quando nós nos convertemos a Jesus Cristo, nós passamos a ser eternos. E começa aqui a eternidade nossa. Por um motivo simples, porque quando nós nos colocamos em Cristo, nós temos a vida eterna como garantia. Nós temos esta oportunidade de não sermos, vamos dizer assim, tolhidos, tirado o nosso direito à vida eterna. Ué, apóstolo, mas o senhor já pregou que a vida eterna pode ser perdida? Sim, pode ser. Existe uma situação que você e eu podemos perder a vida eterna. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Ela pode nos dar esta perca da salvação, da eternidade. Mas, em situação normal, meus queridos, não é comum o homem perder a salvação pelo que ele declara, mas sim pelas ações dele. E nós precisamos compreender esse momento, esta intensidade que os nossos irmãos estão vivendo ao redor do mundo. Como temos vários irmãos que estão
vivendo situações de apostasia. Nós tivemos irmãos agora, pastor Máriston e Márcia, no mês passado, que apostataram da fé. Eles estavam para serem mortos pelos talibã, e uns foram mortos, não negaram a fé, e outros negaram a fé. E estas pessoas estão vivas, mas estão mortas, porque elas não têm mais como ser restauradas, segundo está escrito em Hebreus capítulo 6, versículos 16 e 17, ou 6 e 7, uma coisa assim. Mas esse não é o objeto da nossa observação. Meus queridos, nós precisamos compreender isso, entender aquilo que Deus está fazendo através das nossas vidas para as pessoas e por nossas vidas. E nós precisamos compreender este momento de alegria, de paz, de prosperidade. E que o ensino, ele chegue com um sabor doce nas nossas bocas, para que nós possamos absorvê-lo na nossa intimidade. A palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 1, versículo 21, acolhei com mansidão a palavra em vós implantadas. Amém, Márcia? Amém. Versículo 8. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Amém? Amém, amém. O texto diz aí, mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Paulo, ele traz esse desejo, essa ansiedade, não aquela ansiedade que paralisa, que causa medo, mas Paulo, ele traz nesse versículo aqui, dizendo aquela confiança, a confiança de que quem sabe e quem conhece, quem anda com Jesus, tem. E essa confiança, quando ela chega no meu corpo, quando ela chega no meu entendimento, ela me encaminha para a certeza para onde eu vou. Ela me direciona de que quando eu deixar esse corpo terreno, eu vou ter um corpo espiritual. Quando eu deixar esse espaço físico, geográfico, onde eu moro, onde eu resido, de que existe um lugar formidável, um lugar que o próprio Jesus disse que está preparando para nós. Que lá em Apocalipse, no capítulo 21, vai falar sobre a Nova Jerusalém. É isso, essa ideia que Paulo aqui no texto, ele está dizendo. Ele diz, nós não temos que ter medo da morte. Nós temos que sorrir para ela. Aqueles que conhecem, aqueles que de fato têm essa certeza de que irão voltar para casa. E aqui não é a nossa casa que a gente tem, mas Paulo aqui está dizendo da casa espiritual, do lugar onde o próprio Jesus Cristo preparou, uma casa que não vai ver mais choro, mais pranto, mais dor, nem doença, nem infelicidade, mas pelo contrário, onde esse lugar é um lugar maravilhoso, e que nós precisamos entender isso, compreender isso. E Jesus, no dia chamado hoje, está
estendendo esta palavra aos nossos corações. Ele está dizendo: confie, deseje, busque ardentemente no teu corpo habitar com o Senhor. Ele está dizendo: faça a decisão todos os dias. Tenha essa consciência de que nós estamos aqui apenas de passagem. Mas busque todos os dias essa confiança. Confiar é você descansar, é você entregar. E quando nós entregamos o nosso corpo nas mãos de Jesus, Ele sabe o que fazer com esse corpo. Ele sabe. E a Bíblia diz que Ele vai transformar esse corpo num novo corpo. Por isso que a palavra de Deus, ela é primordial, ela é necessária. Você que está nos ouvindo, onde essa palavra está chegando, não tenha medo da morte. Se você conhece quem é Deus, se você conhece quem é Jesus Cristo, o Senhor e Salvador, aquele que morreu e aquele que ressuscitou ao terceiro dia, para provar que a palavra dele é poderosa. E aquilo que ele diz, aquilo que ele fala, ele cumpre. E ele diz isso: confie, descanse. Busque habitar com o Senhor. Ele nos diz: olha, que o teu objetivo, que o teu foco seja em buscar o habitar da vida eterna, que só eu posso te oferecer. Por isso, me busque nesse teu corpo. Me busque pela palavra. Me busque e confie. Tenha essa confiança. Não tenha mais medo de morrer. Porque eu já dei prova de que eu morri e ao terceiro dia eu ressuscitei. Mostrando que a morte, ela não tem poder sobre quem tem a vida. Então que nesse dia nós possamos entender, compreender isso. E que nós possamos lançar fora esse medo da morte. Só tem medo da morte quem ainda não compreendeu. Aqueles que ainda não tiveram essa certeza implantada, gerada, produzida pelo Espírito Santo de Deus nas suas vidas. Mas aqueles que o Espírito de Deus gerou essa garantia, essa certeza, Jesus disse: eu dei a garantia, porque eu fui lá e venci a morte. Venci os grilhões da morte. Eu mostrei, eu dei o meu exemplo para você. Então confie, descanse, espere, não tenha medo. Se entregue a cada dia a mim. Confie em mim, porque eu vou te levar para uma nova casa. Uma casa que não vai mais existir sofrimento, e sim gozo, paz e felicidade. Amém, Márcia? Amém. Versículo 9. Pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Amém? Amém. Aqui, Paulo está dizendo aqui que o nosso alvo é agradá-lo. Agradar em tudo que fazemos. Quer aqui nesse corpo ou fora desse corpo, é com Ele lá nos céus.
Por isso que ele disse que pelo que muito desejamos, também ser-lhes agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Nós precisamos saber como agradar a Deus. Nós precisamos alcançar esse objetivo. Nós temos um alvo, e esse alvo é chegar em algum lugar. Onde nós já vemos aqui falando sobre esse corpo terreno e esse corpo celestial, das coisas visíveis e das coisas invisíveis, onde Paulo vem trazendo esses entendimentos, e nós precisamos compreender isso, que o nosso desejo, que o nosso anseio seja sempre agradáveis diante da presença de Deus. Que o nosso corpo seja sempre oferecido como sacrifício agradável diante da presença de Deus. Deus, nesse dia chamado hoje, está colocando um alvo. E esse alvo precisa ser acertado. Nós precisamos chegar nesse alvo. Deus nos colocou aqui nessa terra e nós precisamos saber chegar aonde Ele quer que eu e você chegamos. Por isso que nós precisamos cada vez mais nos debruçarmos, abrirmos o nosso coração, deixar que o Espírito Santo de Deus nos conduza nesse corpo ainda corruptível. Mas nós temos o auxílio da palavra, nós temos o Espírito Santo de Deus que nos dá essa garantia de podermos colocar esse corpo no seu devido lugar, retirar todas as impurezas, tudo aquilo que é desagradável diante da presença do Senhor e nos encher daquilo que agrada, daquilo que de fato agrada o coração de Deus. Por isso que ele diz, pelo que muito desejamos. Paulo desejava muito estar com o Senhor. Paulo é um dos maiores apóstolos que ele carregou no seu corpo as marcas de Jesus Cristo. Quando o próprio Espírito Santo de Deus disse: eu vou te mostrar, Paulo, o quanto você vai padecer no corpo pela minha palavra, para que você perceba o quanto é valoroso receber o que eu tenho para te dar aqui nos céus. Por isso, desejamos. Ele diz: eu desejo tanto estar presente, mas ausente. Parece uma mistura aí, né? Eu quero estar aqui com vocês, mas também ao mesmo tempo eu quero estar lá. Eu quero que esse sofrimento, que essa dor, que essa angústia, que tudo isso que eu sinto no meu corpo, que eu desejei conscientemente viver isso, mas também eu anelo estar naquele bom lugar que Deus tem para mim, que Deus preparou para mim, que Deus guardou para mim. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz isso: pelo que muito desejamos, também ser-lhes agradáveis, quer presente, quer ausente. Na outra versão ele diz exatamente isso: assim o nosso alvo é agradá-lo
sempre em tudo quanto fazemos. Paulo buscava colocar a sua vida em afinidade, em alinhamento com os ensinamentos da palavra de Deus. Amém, Márcia? Amém. Versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Amém? Amém. Apóstolo? O sinal dele deve ter caído. Conclui, pastor. Esse último versículo. O último versículo. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Olha o que o apóstolo Paulo ele termina dizendo que no final das contas nós vamos estar diante de um tribunal. E esse tribunal aqui não é um tribunal comum. É um tribunal onde vai falar sobre para onde vai esse corpo, para onde vai o nosso espírito. E nós precisamos rever, nós precisamos estar reavaliando a nossa vida, como eu e o apóstolo estávamos falando nesse texto, sobre o que nós estamos colocando dentro do nosso corpo, que alimentos nós estamos colocando dentro do nosso corpo, da nossa mente, porque um dia nós vamos prestar conta de tudo aquilo que nós fazemos diante do tribunal de Cristo. E a oportunidade que o texto e ainda o do dia chamado hoje é que esse Jesus, ele é o nosso advogado. E o advogado, ele orienta. Mas aqui o texto está dizendo que um dia, meu apóstolo, um dia nós estaremos diante do juiz. Jesus não mais vai se apresentar como um advogado que pleiteia as nossas causas. Por isso que nós precisamos, nesse corpo ainda, como Jesus se apresenta ainda como um advogado, nós precisamos nos achegar a Ele. Nós precisamos estarmos todos os dias nos apresentando, reavaliando as nossas vidas diante da sua presença. Porque a Bíblia diz que nós vamos ser julgados segundo aquilo que nós apresentamos no nosso corpo, seja de bom ou de ruim. Quem vai nos julgar é as nossas ações, é as nossas atitudes. Porque a Bíblia diz que aquilo que eu planto, eu colho. Então, no dia chamado hoje, nós possamos estar atentos, vigilantes, porque nós sabemos que
A nossa temporada aqui, ela é pequena. O cronos humano, o relógio humano, ele passa rápido. E nós precisamos estar atentos para isso. Porque queira você, não queira, nós vamos ser conduzidos a comparecermos diante do tribunal de Cristo, para receber segundo o que tiver feito por meio do corpo, seja bom ou seja mal. Aqui entra o poder da decisão, o poder da escolha. Jesus, através desse ensinamento que Paulo está dizendo, exortando a igreja, abrindo os olhos da igreja de Coríntios, está dizendo: olha, tome cuidado com que você alimenta o seu corpo. Tome cuidado com as decisões que você coloca diante da sua vida, porque é ela que vai te levar a comparecer diante de mim. E vocês vão comparecer diante de mim, quer queiram ou não. Vocês vão comparecer diante da minha presença para serem julgados por um juiz que vai ser justo, porque ele vai olhar para as minhas ações, para as minhas atitudes, para aquilo que eu alimentei dentro de mim, e ele vai dar a sentença. E essa sentença, ela vai ser justa, ela vai ser honesta. Essa balança, ela vai pesar a medida certa. Essa é a mensagem de Deus para nós ouvintes, para nós participantes do Jesus na rua. Nós somos a igreja que está proclamando aos quatro cantos da terra a palavra de Deus. E nós precisamos estar atentos, nós precisamos estarmos cientes desse comparecimento diante da presença de Deus. Amém, meu apóstolo? Amém, glória a Deus. Agora voltou aqui o meu sinal, glória a Deus. E olha só, nós temos a oportunidade de ir para a presença de Deus. Ué, apóstolo, mas o pastor Mário acabou de falar isso, sim, não estou sendo redundante, não. É porque nós temos duas formas de ir na presença de Deus. Nós podemos ir para a frente do justo juiz para sermos julgados, ou nós temos a oportunidade de irmos para o tribunal para auxiliar no julgamento. Não mudando a sentença de alguma coisa, não. É estarmos do lado de quem está julgando. E essa oportunidade, meus queridos, você tem hoje. Como assim, apóstolo? Como é que eu tenho hoje essa oportunidade? Se você simplesmente se voltar para Jesus Cristo, segundo está escrito em Romanos, capítulo 10, versículo 9, diz assim: se com tua boca confessares e em teu coração creres, serás salvo. Serás salvo, sim. Aí você vai para o julgamento, não para ser julgado, mas para auxiliar no julgamento. Porque a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Tudo se fez novo para quem? Tudo se fez novo para aquele que confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Para aquele que confessa que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e está à direita de Deus Pai, à destra de Deus Pai nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É desta forma, meus queridos, que nós estamos
com disponibilidade no coração, disponibilidade no entendimento, disponibilidade no espírito para viver aquilo que Deus está fazendo na minha e na sua vida no dia que se chama hoje. Aquilo que Deus está fazendo hoje, meu querido e minha querida irmã, por você que está nos assistindo, nos ouvindo e está tomando a decisão de confessar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, você tem a oportunidade de ser salvo. Você tem a oportunidade de receber de Deus a vida eterna. E neste momento eu agradeço a Deus. Amém, Márcia? Amém, glória a Deus. Pastor Mário? Amém, amém, amém. Estou aqui. Amém. É isso mesmo.